Bom dia. 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 Todo mundo bem, né? Cadê o pessoal, hein? Bora lá, né? O pessoal vai entrando aí, eu vou aceitando. Eu fiquei, na última aula, de falar com vocês hoje, mostrar, né, como que a prova, como que vem a prova do Enem. Aí eu vou mostrar rapidamente aqui um tema, uma prova, e depois eu vou... deixa eu só abrir a prova. Aí depois nós vamos fazer trabalhar um pouco sobre o gênero crônica, tá bom? Eu vou passar para vocês a prova do ano passado, tá? Aí vou explicar. Aí depois que eu falar isso, eu vou explicar um pouco sobre o gênero crônica. E depois que eu falar sobre crônica, eu vou falar com vocês sobre... Bom dia, professor. Oi, Flor, bom dia. Eu vou falar... Bom dia, Tony. Bom dia, Vinícius. Ali eu vou falar com vocês sobre o gênero crônica. Tem um exercício bacana aqui, vocês vão fazendo e vida que segue. Eu tenho que fazer chamada também. Ninguém vai me deixar no último horário para poder almoçar. Eu vou fazer chamada, vou fazer uma agora e uma no próximo horário. Ô, professor, da minha cabeça ou você tinha pedido pra gente mandar uma atividade? Não, acho que é de sua cabeça, né? Não? Eu também ouvi isso, só que eu não sabia qual que era. Eu também. Porque eu não tava achando. Aí eu a também ouvi. Isabela me mandou mensagem, só que eu procurei e não achei. Aí eu, deve ser Não, dele. era um outro arquivo, eu não mandei, não. Mas eu tinha falado na aula que não ia mandar, que eu não ia mandar o arquivo. Falei, não? Eu falo tanto que Eu eu não sei o lembro. que eu falo. Depois eu olho. Mas não tinha nada para mandar, não. Pode ficar tranquilo. Então, vamos lá. Na última aula, o que aconteceu? Eu falei com vocês sobre... Eu falei alguns temas do Enem e depois não deu. Eu falei que eu ia mostrar para vocês como que vem a proposta mesmo, tá? Na íntegra. Aí eu vou compartilhar a tela aqui para mostrar para vocês a prova do ano passado. Aqui, olha. Ela vem assim, tá? Aí vem primeiro as instruções, o que você deve fazer. Então, quer dizer, ele te ensina, né? Tudo isso aqui. Olha, ele coloca coisas que ele te fala, se você escrever até 7 linhas, você está fora. Se você fugir do tema, você está fora. Se fizer um poema, você está fora também. Então, na prova já vem as informações lá no edital. Óbvio que não vem todas, né? Porque não tem como. Então, a gente consegue perceber que essas instruções... Peraí, deixa eu só admitir o pessoal aqui. Aí eu vou ler somente as instruções.
Peraí, assim, tem que ó, fazer até quantas linhas na redação do Enem? 30. Se Até. passar de 30, a redação é anulada? Então, o que acontece? Isso é como se fosse juiz, né? Cada juiz tem uma cabeça, né? Uma maneira de pensar. Tem corretor que ele não lê a linha que está para fora. Outros já leem. Então, vai depender muito aí do seu corretor. Nós somos orientados, quando estamos fazendo o curso, que se for uma palavra, duas palavras que estiverem, né, para baixo, que você pode considerar, tá bom? Agora, o aluno consegue escrever 3 linhas ali abaixo, pode acontecer, na hora que a prova dele for escaneada, essas linhas não saírem, porque a prova ela é escaneada e ela tem um tamanho certo ali. Só que, às vezes, o menino ele faz a letra tão pequena para caber, entendeu? E ele consegue escrever ali umas 3 linhas. Por que a gente não pode aceitar muitas coisas, né? Depois do espaço? Porque senão, quanto mais espaço você tem, mais argumentos você consegue criar, você consegue escrever mais para poder exemplificar o seu raciocínio, a sua redação pode ficar melhor do que um outro que usou apenas 30 linhas, entendeu? Então, por isso, a gente não pode deixar. Óbvio, gente, que isso vale para aquela pessoa que gosta de escrever, aquela pessoa que sabe escrever, porque o que eu sempre falo, né, no geral, com os alunos, você escreveu o que tinha que escrever, pronto. Porque quanto mais você escreve, a probabilidade de você errar, ela é maior. Então, assim, à medida que você vai escrevendo, a probabilidade de você errar alguma coisa vai crescendo junto com o tanto que você escreve. Então, o que eu tenho que fazer? Escrever o suficiente. Escrever o que estão me pedindo. Não é ficar floreando demais, não. Até porque se eu fico floreando demais, realmente, na hora que eu preciso fechar minha redação, eu tenho 3 linhas. Entendeu? E eu preciso de uma média de redação, de conclusão, 5 linhas, é o mínimo, eu acho. Tá bom? Na minha concepção. Então, tomem cuidado aí. Aí vem assim, instruções para a redação. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. Ou seja, vai te dar uma folha naquela margem. Nada de ficar puxando para o lado, não. Na margem, ali dentro da margem. O texto definitivo deve ser escrito a tinta preta, né, na folha própria, em até 30 linhas. A redação que apresentar cópia dos textos da proposta de redação ou do caderno de questão terá o número de linhas copiadas desconsiderados a contagem de linhas. O que acontece? O candidato vem aqui, ele pega, por exemplo, aqui, olha, o primeiro período aqui deste texto, tá? O primeiro período vem até aqui, olha só. É isso mesmo, vem até aqui. Aí ele copia isso. Isso aqui vai ser, ou seja, aqui nesse formato foram 4 linhas, mas ele escrevendo isso aqui pode dar umas 8. Então, essas 8 linhas serão desconsideradas. O que acontece? De repente, ele escreveu 12 linhas. Ele copiou as 4 aqui e, a partir dali, ele deu continuidade com o raciocínio dele. Só que 12 linhas. Então, ele vai, olha, tiver 7 linhas. Mas só que 8 linhas não são de autoria dele. Então, a gente corta, a gente dispensa essas linhas. Ou seja, de autoria, ele tem 4 linhas. Então, ele cai neste quesito aqui para ser desclassificado do Enem. Tá bom? Professor, eu não posso pegar, tipo, os textos motivadores como, tipo, uma referência. De acordo com o texto de tal Não. pessoa. Não, né? Falar assim, de acordo com o texto 1, né, e tal. Não. Ou então você colocar, né, de acordo com, vamos pegar aqui, olha, de acordo com esse aqui, olha, Good Friend, né, CF Good Friends, isso. Não, porque é cópia, tá bom? É cópia. Pode não. Entendi. Então, pessoal, o que vocês vão fazer? Até 30 linhas e de autoria, tá bom? Aí vem assim. Ô, professor, mas eu pegar, por exemplo, de acordo com o tal camarada aí, que eu não lembro o nome, e escrever o que eu entendi do que o cara falou. Aí pode, que você não pode Aí fazer. conta como meu e não anula a linha? Isso, sim. Sim. Aí o que você não pode fazer é de acordo com o camarada aqui e copiar o que está aqui. Aí não. Então, quando você vai fazer a redação do Enem, você pode pegar de base
mas com suas palavras e não usar as palavras dele. Isso, olha, são textos motivadores. Cuidado, não é isso não, Vinícius. Porque se você faz isso, você está parafraseando, você está escrevendo com as suas palavras o que ele disse. A gente quer que você pegue como base a ideia que foi colocada ali. Aí, a partir daí, você tira a sua ideia. Tá bom? Não é a ideia dele, não. A gente quer a ideia sua. Tá? Se você fizer isso aí, a gente chama de paráfrase. Aí você é penalizado. Tá bom? Paráfrase é você falar a mesma coisa. Fala assim, Maria foi com sua mãe à feira. Com sua mãe, Maria foi à feira. Entendeu? Então, não pode não. Continuando, então. A redação que apresentar cópia dos textos... não, isso eu já falei. Aqui, olha, muito importante. Caderno de questões. Ou seja, os enunciados das questões. Porque, gente, a prova de vocês ela tem uma temática, no geral. Então, pode ser que dentro da prova de vocês esteja falando alguma coisa relacionada ao tema da redação. Então, você também, fazer a cópia de lá também não dá. Qual que é o problema ali? Que os corretores, eles não conseguem lembrar, né? A gente não consegue lembrar daquelas questões todas. Às vezes a gente nem faz a prova, nem sabe. Os daqui, sim. Daqui você pode ter certeza que se você copiar qualquer parte, o corretor vai saber. Porque nós fazemos um estudo antes, sábado e domingo, o dia inteiro, os corretores. Eles têm esse estudo em cima desses textos. Então, na hora que acaba, tá todo mundo sabendo isso aqui de trás para frente, por aí vai. Agora, com relação aos cadernos de questão, as perguntas que estão lá, realmente a gente não tem esse acesso, não vai lembrar disso. Oi. O jeito que a gente tá falando sobre o Enem, você provavelmente já fez o Enem, falam que é bom você fazer literalmente a prova do gabarito de trás para frente. Isso é verdade? Não, cada um faz de... Porque, falam que o final é mais fácil e o início é mais difícil. Não, tem nada disso não. Cada um tem sua estratégia. Tem gente que gosta de fazer a redação primeiro para poder ficar livre. Tem gente que gosta de fazer a redação primeiro porque está com a cabeça mais fresca e consegue pensar melhor, né? Consegue ter mais ideias. Outros já preferem fazer por último, porque aí ao longo da prova que você vai lendo, pode ser que aconteça isso que eu falei. Pode ser que tenha alguma coisa que vai incrementar a sua ideia. Entendeu? Então, cada um vai... Eu vou fazendo, vou folheando. Não, isso aqui eu não vou conseguir fazer agora, eu vou passando. Aí depois eu volto. Falando aqui que vai ser desconsiderado. Receberá nota 0 em qualquer das situações expressas a seguir as redações que você vai tirar 0. Escrever 7 linhas, texto insuficiente. Lembrando, não quer dizer que você escreveu 12 linhas mais 8 linhas são cópias, texto insuficiente. Fugir do tema que não atender ao tipo de texto dissertativo argumentativo, tá bom? Apresentar parte do texto deliberadamente desconectada ao tema proposto. O que acontece? Com vocês isso não vai, né? Espero, né? Você está falando, escrevendo lá sobre o cinema, aí de repente você fala assim, no seu texto, temos coisas mais importantes para falar do que a falta das pessoas, do que a falta de cinema nas cidades. Temos aí a falta de água, que é muito mais importante, que afeta, né, milhares de brasileiros e tal, e tal, e tal. E começa a falar sobre isso. Ou seja, você começou a falar sobre cinema, de repente você muda. Aí é parte desconectada, tá bom? Ou então, a gente ainda tem parte desconectada quando você coloca impropérios, né? Falando, xingando, falando mal da prova, falando mal do governo e tal. Tudo isso aí também, tá? Não sei se vocês já viram. Depois eu vou ver se eu consigo um texto e passo para vocês. Teve uma redação, eu não lembro o ano. Ela já tem muito tempo, foi 2014, por aí. O candidato começou a escrever o tema da redação. De repente, no meio da redação, ele falou assim, essa redação está muito... para poder descontrair, vou passar a receita de um miojo. Aí ele começou a fazer, né? Ferva a água, coloca o macarrão, 3 minutos, tal. E depois ele voltou para o texto dele. A prova dele não foi anulada. Mas aí existe uma justificativa. Antes não tinha essa parte aí essa parte que nós chamamos de desconectada. Se você pegasse a redação do menino, colocasse a mão na receita do miojo e lesse, você ia pular essa parte, a redação dele tinha começo, meio e fim.
Só que ele fez a gracinha de colocar um pedaço ali, entendeu? Só que quem corrigiu, desconsiderou e corrigiu a redação dele toda e deu nota. Ele tirou nota. Então, a imprensa, todo mundo caiu de cima. Aí, por isso que eles colocaram que parte desconectada, porque entende que isso está desconectado do tema. Mesmo que você volte ao tema, mesmo que você termine o seu texto, você está fora do Enem, tá bom? Apresentar nome, assinatura, rúbrica e outras formas de identificação no espaço, destinado ao texto. O professor Luan Estevam pediu para avisar que a internet da casa dele caiu. Uhum. Na hora que ele entrar, se ele não aparecer aqui para mim, porque eu estou compartilhando a tela, aí vocês me avisam. Pessoal, o que acontece aqui? Tem muita... Isso acontece demais, as pessoas escrevem lá. Ah, meu nome é Jaciara da Silva, eu moro na Bahia, e isso. Tá? Identificação. Qualquer forma de identificação, tá? Você também está fora. Aqui ele deixou bem... Aqui, olha. Ou outras formas de identificação. Olha aqui. Outras formas de identificação. Você vai lá e faz uma estrelinha na sua folha. A gente pode combinar o seguinte, eu falo assim, pessoal, este ano eu vou corrigir a prova. Então, vamos combinar assim, faça uma estrelinha na sua prova. Vai que eu pegue sua prova. Então, eu vou saber que é aluno meu, já que não tem nome. Então, qualquer desenho que você fizer, vocês já viram, a folha ela vem numerada, as linhas, número 1, 2, 3, já viram? Às vezes o candidato ele está ali pensando, e ele pega aquele número 2 e colore aquele quadradinho. Ele já aconteceu isso com vocês? Você está pensando, aí você fica rabiscando assim. Isso é forma de identificação. Às vezes ele nem faz por maldade e ele está fora. Tá bom? Muito cuidado com isso. Aí vem aqui, textos motivadores. Vem aqui o texto 1, geralmente fazendo uma introdução, que ele fala sobre o início do cinema. Vem aqui o texto 2, ele faz uma definição. Texto 3, ele traz uma estatística, tá vendo? Aqui, sempre vai ter uma estatística, sempre. E depois o texto 4, aqui ele já fechando no Brasil, olha, falando que no Brasil, tal. Tá bom? Óbvio que eu não vou ler com vocês. E depois vem a proposta. Sempre a proposta, bem antigamente, ela vinha no início, depois que eles passaram para o final. Porque aí é como se você estivesse obrigando o aluno, né, o candidato, a ler toda, para depois ele chegar na proposta. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, ou seja, você já é um aluno que estudou tudo que precisava, redige um texto dissertativo ou argumentativo em modalidade de escrita formal da língua portuguesa, ou seja, dando a sua opinião e defendendo. Dissertativo, dando a sua opinião. Argumentativo, defendendo a sua opinião. Modalidade formal, em português correto, tá? Democratização do acesso ao cinema no Brasil, tá? Apresentando proposta de intervenção, ou seja, uma solução para essa democratização, uma solução para que o cinema chegue a todo mundo, de intervenção que respeite os direitos humanos. Não vamos matar ninguém, já falei isso, né? Não vamos torturar ninguém. Prisão perpétua, não. Nos Estados Unidos existe, professor. Os Estados Unidos é um país de primeiro mundo. Tá bom, mas aqui, olha só, ele falou que é no Brasil, não é nos Estados Unidos. Aqui não tem. Prisão perpétua aqui, você fere os direitos humanos. Pena de morte aqui, você fere os direitos humanos. Selecione, organize e relacione as formas de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Pronto. É isso que vocês recebem lá. É esse o cardápio. Aí é só se deliciar. Professor, oi. Voltando na instrução 3, é bom colocar um argumento de autoridade. Eu vejo vários vídeos no YouTube das pessoas indicando frases de filósofos para colocar na redação. Sim. E você falou agora que não é legal colocar do jeito que o filósofo ou outra pessoa aí escreveu. Isso, Daí mas depois você pode dar um exemplo? Sim, não. Isso aí que a Isabela falou, realmente, a gente tem que fazer mesmo. Usar uma frase de autoridade, eu vou explicar como que funciona. O que eu falei que não pode fazer, Isabela, é você vir aqui e pegar, por exemplo,
Um homem de teatro trabalhava com mágicas. Vamos supor que esse aqui fosse o pensamento, Gregório Meirelles. Aí você vai e coloca isso lá no seu texto. Tá? Você tem que ir fora do texto motivador, você tem que extrapolar isso ali. Você pegar uma frase de efeito para poder... É muito importante isso, para poder embasar o seu pensamento, embasar o seu argumento, o seu ponto de vista. Isso faz muita diferença, é super válido usar. Aí você coloca a frase, coloca o filósofo, aí você pode colocar assim, como diria, né, o filósofo fulano de tal, aí coloca a frase dele e continua o seu texto. O seu texto tem que estar ligado com essa frase. Aí, o que acontece? A gente fala sobre isso, Isabela, com os alunos, que eles têm que fazer isso, sabe? Eu pego muitas redações que vem assim, o menino começa a escrever, né? O cinema no Brasil não tem acesso para todo mundo, como diria o grande filósofo, só sei que nada sei. E continua. Precisamos... Então, assim, ele só jogou ali. Ele não está embasado, não está contextualizado. Então, tem que ser contextualizado. Tá bom? Mas é muito válido usar isso. Outra coisa também que é muito válida, que você já deve ter visto também, já que você falou dessa parte, é você buscar conhecimentos de outras áreas. Você ir lá na geografia, você ir lá na matemática, entendeu? Igual, por exemplo, esse aqui, falando da democratização do cinema, você pode ir na geografia, falar, né, que o Brasil ele tem a população dele distribuída de forma irregular, entendeu? Você vai lá na geografia, é muito válido usar isso. Muito bom seu comentário. Então, pessoal, eu fiquei aqui mesmo só para... Professor, só uma dúvida. Eu tenho uma dúvida que é, tipo, pegando a dúvida da Isabela, dessa... Esqueci o nome da frase de autoridade. Efeito. Frase de autoridade, frase de efeito. Tem que colocá-la no início, porque, assim, geralmente eu vejo que as pessoas colocam no final do texto. Igual, por exemplo... Onde você quiser. Tipo, um exemplo. Redação sobre racismo ou preconceito, alguma coisa. Aí, tipo, no final, coloca a citação lá. Por exemplo, Albert Einstein, esse negócio. Uhum. Não, aí, o Maria Eduarda, eu falei até onde que você quiser, eu até me equivoquei. Tem que ser onde que ele vai ser pertinente, tá? Onde que ele vai ter relevância ali no seu texto. Eu vejo muito no início, que a pessoa já coloca essa frase e, a partir dali, ela começa o texto dela, tá? Só que tem que ter uma ligação aí, tá bom? Onde que você achar que ele tem sentido, você coloca. E outra coisa, pessoal, não fica preocupado, não. Está escrevendo o seu texto, mas não vem nenhuma frase que vai combinar com o seu texto, você não consegue lembrar de nada na hora, deixa sem. Isso aí não é critério para você ganhar nota, não, tá? Deixa sem. É melhor você deixar sem do que colocar lá só sei que nada sei. Tem isso demais nas provas. Então é isso, tá bom? Depois a gente vai ver isso aí com mais calma. Nesse mesmo arquivo aqui, eu tenho a aula de hoje. Esse sim vocês vão fazer e vão me enviar. Ainda mais que semana que vem não teremos aula, né? Aqui. Dia 10/2. Videoaulas 3 e 4, gênero crônica. Tá bom? A gente vai trabalhar hoje com gênero crônica. Aí tem esse texto aqui, super bacana. Fala assim, livro, um objeto anacrônico, está fazendo uma pergunta, tá? O texto. Aí ele está contando aí, falando sobre o livro hoje em dia. Não sei a opinião de vocês. O livro ele ainda é relevante, o livro físico, tá? Como se fosse, né, esse livro aqui. O livro ainda hoje nós usamos, ou hoje nós usamos somente os livros digitais, nós temos aí o e-book, nós temos aplicativos. Como está a vida do livro hoje? Professor. Oi. Pra mim, livro físico ainda é relevante, porque, tipo assim, você pode até ter o livro no celular, mas não é a mesma sensação de você sentir o cheiro de papel novo, você folhear as páginas. Isso, o texto... É uma coisa. O texto, ele fala aqui, quer ver? Tem uma parte que ele fala, não é a mesma coisa você... Ele fala escutar o barulho das páginas, tem uma parte aqui que ele vai falar sobre isso. Aqui, olha, fala do e-book, tá vendo? Aqui, ó, pode escutar os farfalhar das folhas de papel e até sentir o cheiro da tinta, como se a tela tivesse sido impressa, entendeu? Então, ele faz essa comparação também, tá? Então, é um texto
muito fácil de ler, porque ele se trata de uma crônica, tá? E assim, depois que a gente fizer o texto, né, que eu vou fazer a leitura do texto, os comentários, aí vocês vão responder essas questões para mim. Vai dar tempo hoje? Claro que não. Aí vocês vão responder igual ao ano passado e vão enviar para mim. Para os alunos novatos, o que vocês vão fazer, gente? Nesse mesmo arquivo aqui, tira as linhas e digita a resposta, tá? E me envia. Aí é o seguinte, quando eu começar a perceber que tem mesmo, né, um espertinho simplesmente mandou o arquivo para o outro e só mudou o nome, aí eu mando fazer copiado. O ano passado eu fiz isso no 8º ano. Tá? Então, eu estou dando uma colher de chá, olha só, são 12 questões. Imagina eu mandar vocês responderem 12 questões no caderno, tirar foto e me enviar. Tá bom? Então, cada um fazendo isso. O arquivo a gente vai pegar onde? Eu vou enviar. Pelo... O grupo. Por onde que eu... Ah, tá, obrigado. Eu envio pelo grupo e vou colocar também na Escola Web. Lá na parte de post. Tá certo? Então, voltei. Eu vou falar um pouco com você sobre o gênero crônica. Quem sabe me dizer o que é uma crônica? Uma crônica é um texto simples, geralmente sobre um assunto do cotidiano, que pode ser tanto real quanto inventado, e é um texto corrido, geralmente publicado em jornais ou revistas de fácil acesso. Ótimo, aí falou tudo, né? Ela tem aí tudo aí que a Maria Eduarda falou, né? Você vai encontrar em textos, né, jornalísticos, você encontra também na literatura, tá? É uma leitura super fácil, né? Porque você vai lendo ali e como é de temas, né, cotidianos, é uma leitura que você consegue ir entendendo, não precisa ficar pensando porque é uma coisa muito antiga, ou então uma coisa que está muito que ainda não está aí na nossa vivência, tá? Ela tem uma linguagem super simples, né? Totalmente aí do cotidiano, do cotidiano. Personagens, às vezes a gente encontra poucos, tá bom? O que torna a crônica mais fácil, porque quanto menos personagem, o seu texto flui também, porque você não fica com aquele monte de característica, aquele monte de lenga-lenga, tá? Ela acaba fazendo uma crítica também a um determinado tema. Ela pode levantar pode levantar também uma discussão, tá bom? Pode ser irônica, pode ter uma ironia como que eu falo? Nas entrelinhas dela, tá bom? E ela tem um tempo cronológico que vai seguindo de acordo com a narrativa, tá? Tem uma crônica que fala, eu esqueci o título dela, Pais Sem Limites. Acho que eu já até comentei com vocês. Depois eu posso colocá-la aí. Nessa crônica, ele fala sobre do Alci Carrasco. Ele está vindo de uma viagem da Turquia, aí ele ainda deixa bem claro que ele está na primeira classe, ou seja, está querendo falar aí de classe social. Ele está no meio de pessoas que têm poder aquisitivo, né? Fazendo uma viagem internacional ainda na primeira classe. Aí ele vai e fala que tem um menino, uma criança chorando, que a mãe fica desorientada, que ela fica olhando para os lados, ela fica preocupada, e ela começa a xingar o menino, e todo mundo olhando aquela situação. Então, ele vai e fala que, na verdade, quem não tem limite ali são os pais, que eles que não conseguem controlar a criança. E eles ficam preocupados com o que os outros estão pensando, e não com o que a criança está sentindo. Ele faz uma crítica dentro disso. Tá? E quando ele deixa bem claro, foi proposital, que ele estava vindo da Turquia e na primeira classe, é para mostrar que isso acontece com todo mundo, que isso é do cotidiano. Isso não é só dentro do ônibus, não. Isso não é só dentro do metrô. Isso acontece com todo mundo. Entendeu? Então, a crônica tem essa característica. Aí eu vou compartilhar com vocês aqui novamente. Alguém quer perguntar? Aí alguém vai ler, né? Porque eu já falei demais. Quem vai ler? Umas 3 pessoas. Professor, se quiser, eu posso ler. Isso, Maria Eduarda, por favor. Peraí.
Livro, um objeto anacrônico? Num artigo publicado em 2007, José Mindlin escreveu que o livro tanto pode continuar sua trajetória de mais de 550 anos, como pode desaparecer em sua forma atual. Mas, apesar do risco de uma afirmação categórica, não tenho dúvidas em afirmar minha convicção de que vai permanecer. Concordo com o otimismo de Mindlin, cuja biblioteca eu tive o privilégio de conhecer. Uma biblioteca tão grandiosa e rica que você se sente inibido de escrever até um bilhete. Há livros que servem apenas de entretenimento, e há livros cujo conteúdo e linguagem são bem mais complexos. Por exemplo, alguns dos livros que José Mindlin relia e cultuava, Grande Sertão Veredas, os volumes de Em Busca do Tempo Perdido, os ensaios de Montaigne. Esses livros pedem e até exigem um leitor sofisticado, apaixonado e corajoso. Do livro mais fácil ao mais complexo, há algo em sua elaboração, algo essencial que diz respeito ao pensamento, a um modo particular de ver o mundo ou de imaginá-lo, deixando a subjetividade de lado, mas não totalmente à margem. Penso que o livro eletrônico já é, em certos países, um concorrente ao livro de papel. Talvez seja. Vocês viram como que ele fez a abertura do texto, ele falando da biblioteca, olha só, ele volta, né? Ele vai fazendo como se fosse uma caracterização. Aí agora ele entra, ele deixa bem claro, penso, quer dizer, primeira pessoa, ele está dando a opinião dele claramente, tá? Aí agora que ele vai entrando aqui para fazer essa comparação com o livro digital. Vai lá, talvez seja mais exato dizer, ainda citando Mindlin, que a leitura encontrou formas paralelas de existência. Ou seja, o texto na tela é uma das alternativas ao livro. Para um leitor compulsivo que viaja muito, é preferível levar um e-book no bolso a carregar uma mala de livros. Mas para um leitor razoavelmente sedentário, e aí entram a subjetividade e as delícias do gosto, é mais prazeroso escolher um livro na estante de sua casa ou de uma biblioteca e lê-lo com interesse e paixão, anotando frases ou trechos que expressam uma ideia, reflexão, cena ou diálogos relevantes. Apesar do avanço da tecnologia eletrônica, que um dia nos permitirá ler textos flutuando no ar, o livro de papel ainda tem algo de artesanal na sua concepção e impressão. Talvez no futuro, ele seja um objeto de culto e prazer de uma imensa minoria de seres anacrônicos. Mas quem, a não ser cartomantes e poderosas mentes apocalípticas, pode prever o futuro? Não oponho qualquer tendência ao livro digital, muito menos ao computador, que facilitou a vida de todo mundo. Afinal, qualquer texto de Cáfila na tela ou no papel, será um texto de Cáfila. A questão mais funda e, no limite sem resposta, é saber se no futuro haverá leitores de Cáfila. Agora para terminar. É para eu continuar lendo? Ou alguém quer ler? Por favor. Outro dia soube que uma edição eletrônica de um dos meus livros já estava disponível. Minha reação foi tão fria quanto a luz branca da tela, porque nessa edição eletrônica, não consigo sentir o processo da escrita deste texto, as várias versões do manuscrito e as sugestões indicadas pelos editores. Um processo até certo ponto artesanal, que a edição de um livro exige, da fonte a ser usada no miolo à escolha da capa, os textos da orelha e da quarta capa, o tipo de papel e etc. Talvez muitos jovens de hoje não sintam falta desse processo que é ao mesmo tempo artesanal e tecnológico. Mas para um dinossauro que ainda usa sua caligrafia para esboçar a primeira versão de um texto, o lado artesanal é importante. Além disto, esta fase de um conto de Machado de Assis faz pleno sentido se lida no papel. Sim, minha senhora, as palavras têm sexo. Uma amiga embriagada por novidades eletrônicas me disse que ao manusear um e-book, ela podia escutar o farfalhar das folhas de papel e até sentir o cheiro da tinta como se a tela tivesse sido impressa. Tudo é incrivelmente parecido com um livro, disse ela.
Bom, se o e-book é uma espécie de duplo ou sósia virtual do livro de papel, então este viajante imóvel prefere o original. Por fim, rabisquei este poemeto, que agora dedico à memória de José Mendilim. Haverá um último livro. Sobre a morte do livro, leremos palavras no ar ou na tela de um objeto invisível. O verbo folhear será esquecido? A frase, vou abrir um livro, será um insulto, uma profanação, um sacrilégio supremo? Em cada página impressa, o livro desafia o tempo. Muito bacana o texto, né? Eu acho que ele trouxe aí de forma bem, né, trazendo os exemplos, trazendo o que acontece, fazendo um paralelo, né, entre a folha do livro ali mesmo e do que a gente tem aí, que é a tecnologia. Antes desse texto, no livro de vocês, ele tem uma imagem, faz o estudo da imagem. Eu optei por não colocar para a gente não perder muito tempo. Mas tem até umas perguntas, tá vendo? Aí aqui tem essa imagem. Aí vem perguntando sobre essa imagem. Vocês conseguem ver nessa imagem tem um homem voando aí com um computador, né, nas costas, simbolizando aí, ele está aberto como se fosse um livro. E embaixo você tem como se fosse um cemitério de livros, né, vários livros caídos. Então, ele já, né, isso introduz a unidade do livro. Aqui ele mostra para a gente a importância que hoje, aqui ele tá sendo parcial, ele está querendo dizer que o livro digital ele chegou para ficar. E que o homem hoje consegue voar com o livro digital. É isso que ele está querendo dizer. E que os livros, né, físicos ficaram por terra, ou seja, ficaram para trás. Tá bom? Aí é opinião de cada um. Cada um sabe se gosta do digital, se gosta do físico, enfim. Ô, pessoal, Pode falar. agora eu fiquei com vontade de ir na biblioteca desse tal José Mendilim aí. Eu também quero. Tá tudo fechado. Eu vou parecer uma criança lá. Vou invadir? Vou invadir lá? Ah, Nicole, eu vou com você. Maravilha. Aqui, na hora que hoje a gente vai tomar um café agora, uma água, e aí nós vamos voltar aqui para as perguntas, tá bom? Pode ser? Aí eu faço chamada na próxima aula. Voltei. Tá, gente? Peraí, antes, deixa eu ver. Ah, tá. Peraí, deixa eu ver aqui. Gabriel tá aí? A Ilana tá caladinha, tá aí? Olha só. Lara tá aí? Domingo está presente. Ah, tá. Se vocês me deixarem aqui no A próximo Isadora horário também para poder almoçar, eu vou dar advertência em todo mundo. Professor, o cheirinho que já tá Não, aqui também, mas vocês estão achando que é só aí. Então tá, daqui a pouco a gente volta. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Fala, professor. Professor.